Olá, eu sou o Luke. Bem-vindos ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual lugar do Brasil você é. Me chamo Rafael Costa, 40 anos hoje, mas carrego comigo lembranças que nunca se apagaram. Moro em Ribeirão Preto, cidade grande, cheia de movimento, mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 13 anos, no final de 1998, lá no interior do Tocantins, numa fazenda perdida entre Pedro Afonso e Guaraí, uns 420 quilômetros de Palmas. A gente vivia de favor numa casa simples de tijolo cru, parede caiada de branco, janela pintada de azul claro, cercada por um capoeirão grosso que parecia engolir tudo ao redor. O chão batido rangia sob os pés e o cheiro de terra molhada se misturava ao perfume das flores do mato. Meu pai, seu Antônio Bento, e eu tirávamos o sustento de uma roça pequena nos fundos da casa. Todo dia atravessávamos um caminho estreito que cortava o mato para chegar lá. Era fresco, silencioso, só dava para ouvir passarada, o canto dos grilos e, de vez em quando, o estalo de algum galho quebrado por tatu ou cutia. O vizinho mais próximo ficava a uns 16 quilômetros de estrada de terra. Chamávamos ele de Seu Léo, mas o nome de batismo era Leocádio. Vaqueiro de leite, vivia sozinho desde que a mulher morreu de febre. Homem de poucas palavras, cara fechada, olho esbugalhado que parecia atravessar a alma da gente. Minha mãe, Dona Rosa, muito católica, vivia dizendo que ele mexia com coisa pesada. Despacho, mandinga. Meu pai ria, dizia que era só um sujeito calado por causa da viuvez. Mas eu sempre sentia um arrepio quando cruzava com aquele olhar. Numa sexta-feira de novembro, o dono da fazenda, seu Otaviano, convidou a família toda para o aniversário de 18 anos da filha dele. Seria a primeira festa grande que eu ia na vida, com música, comida farta e gente de toda a região. Passei o dia contando os minutos para acabar o serviço. Quando o sol começou a baixar, pelas 6 da tarde, guardamos as enxadas e voltamos pelo caminho. Foi então que o ar mudou. Ficou pesado, carregado, como se alguém tivesse acendido enxofre molhado. Meu pai parou e perguntou baixo: "Sentiu isso, filho?" Respondi que sim, com a garganta seca. De repente veio um cheiro horrível de carniça misturado com ovo podre e metal queimado. Antes que a gente falasse qualquer coisa, ouvimos um barulho grosso, meio porco do mato, meio cachorro rosnando fundo. Meu pai me puxou para trás dele. Foi aí que a coisa saiu do meio do capim alto. Era alta, magra, corcunda, coberta de pelo preto ralado e cheio de falhas. A cabeça lembrava um cachorro deformado, focinho comprido, dentes que pareciam presas saindo da boca, orelhas enormes e caídas. Quando olhei para os olhos, meu sangue gelou. Eram exatamente iguais aos do Seu Léo, aquele olhar morto, só que brilhando vermelho no escuro. Dei um grito tão alto que a criatura deu um passo para trás. Meu pai puxou o facão da bainha na cintura e berrou: "Afasta, coisa ruim! Chega perto e eu te corto inteiro!" O bicho soltou um grunhido rouco, um som que parecia latido misturado com um gargarejo, e se embrenhou rápido no mato, deixando atrás um rastro de cheiro insuportável. Meu pai me pegou no colo e saiu correndo até a casa. Chegamos suados, trancou portas e janelas, contou tudo para minha mãe. Ela só fez o sinal da cruz várias vezes e disse: "Eu sempre falei que aquele homem não prestava." Naquela noite não fomos à festa. O silêncio dentro da casa parecia mais pesado que o barulho da criatura. No dia seguinte, fomos até a sede contar para o seu Otaviano. Ele ouviu tudo em silêncio, olhos fixos no chão, e falou: "Então o réu voltou a fazer o que fazia antigamente." Não explicou mais nada. 4 dias depois, Seu Léo sumiu da região. Desapareceu com roupa do corpo. Deixou até o cavalo no curral. Nunca mais ninguém teve notícia dele. Até hoje não sei se era o próprio Seu Léo transformado ou se era outra coisa usando o rosto dele. Só sei que nunca mais entrei naquele caminho sozinho, nem de dia,
nem com um sol alto. Quando passo perto dali de carro, sinto o mesmo peso no peito e aquele cheiro ruim volta no fundo da memória. Os anos passaram, mas a lembrança não se apagou. Às vezes, quando estou sozinho, penso no que teria acontecido se meu pai não tivesse o facão na mão. Penso também nas histórias que os mais velhos contavam sobre homens que viravam bicho, lobisomens, almas penadas que vagavam pelo sertão. Talvez fosse só superstição, talvez fosse verdade. O que vi naquela noite não cabe em explicação simples. Hoje, adulto, entendo que certas memórias se tornam marcas. Aquele olhar vermelho, igual ao do seu Léo, me acompanha como sombra. Não importa quantas cidades eu conheça, quantas pessoas eu encontre, sempre carrego comigo o silêncio pesado do mato e o cheiro de podridão que antecedeu a aparição. Boa noite, e cuidado quando o mato ficar quieto demais, porque às vezes o silêncio não é paz, é aviso. Me chamo Diego Henrique. Tenho 39 anos hoje e moro em Uberlândia. Mas essa história não é minha, é da minha mãe, Dona Ivete. Ela me contou tantas vezes, com tanta emoção, que eu decorei de cor. Aconteceu há quase 50 anos, lá por 1976, no norte de Minas, num lugarejo chamado São Domingos do Araguaia, pertinho de Bocaiúva. Meus avós eram o seu Raimundo, que todo mundo chamava de Mundico do Brejo, e minha avó Ana Lúcia, a Aninha. Tinham acabado de ter a primeira filha, minha tia Rosilene, a Rose, nascida em casa com parteira. A parteira mais antiga do povoado, Dona Zezé, embrulhou a menina no pano e avisou firme: Raimundo, batiza essa criança o quanto antes na igreja, porque tá correndo um lobisomem nestas bandas. Meu avô, homem duro na queda, riu na cara dela, tomou um gole de pinga e falou que se aparecesse bicho desse tipo, ele enchia de bala e ainda capava com o facão. Na semana seguinte, perto da Quinta-feira Santa, ele conseguiu emprego numa carvoaria e a família mudou para um rancho de palha e barro no meio do cerrado. O terreiro era cercado de taquara e meu avô criou 4 cachorros bravos para tomar conta. Na quinta à noite, lua cheia que parecia farol, ele resolveu sair para caçar paca e tatu. Minha avó chorou, pediu pelo amor de Deus para ele ficar, que era a Semana Santa. Ele respondeu: Para de lorota, mulher, vou ali na beira do grotão e já volto. Pegou a espingarda de 2 canos que era do meu bisavô, subiu num jatobá velho e ficou de tocaia. Mal se acomodou, veio aquele cheiro horrível de podridão misturado com enxofre. Os galhos começaram a quebrar pesado. Quando a coisa apareceu, meu avô viu. Corpo de homem alto, todo peludo de preto, cabeça de lobo descomunal, olhos vermelhos que nem brasa acesa, patas enormes com unhas pretas. O bicho farejou o ar, olhou para cima e num pulo só subiu metade do tronco. Meu avô meteu o primeiro tiro, pegou de raspão no costado. A fera soltou um uivo que fez até os urubus voarem assustados e desceu correndo. Meu avô pulou da árvore e correu para o rancho. Chegou mais branco que cal, mandou minha avó apagar o lampião. Os cachorros começaram a ganir como se estivessem levando surra de vara. De repente, a parede de taquara rachou, a porta voou, a coisa tentou entrar rasgando tudo com as garras. Meu avô encostou a espingarda na fresta e deu o segundo tiro. Dessa vez, pegou no meio do peito. A fera deu um urro que tremeu o chão, virou as costas e sumiu no escuro, deixando um rastro de sangue grosso. Passaram a noite inteira rezando, minha avó com a Rose colada no peito, meu avô sentado no meio do rancho com a espingarda no colo e o terço na mão. O vento batia nas frestas e cada estalo parecia passo de bicho. Quando raiou o dia, ele saiu com 3 colegas da carvoaria para rastrear o bicho.
Andaram léguas, só encontraram um rastro de sangue que parava de repente no meio do nada, como se a criatura tivesse sido puxada para o céu ou engolida pela terra. Dias depois, minha avó foi visitar a comadre dela, Dona Nilza. Chegou lá e encontrou a mulher aos prantos. O marido, seu Geraldo Tatu, tinha desaparecido desde a Quinta-feira Santa. Saiu para cortar lenha e nunca mais voltou. Minha avó contou tudo. Quando chegou em casa e repetiu para o meu avô, ele só falou baixo. Era ele, Aninha. Era o Geraldo. Agora já deve estar pagando no fogo eterno. Minha avó correu e batizou a Rose na primeira missa depois da Páscoa. Meu avô nunca mais saiu para caçar na Semana Santa enquanto viveu. E não foi só isso. Passou a acender vela em toda sexta-feira da Paixão, rezava ladainha e fazia promessa para que nunca mais a família fosse perseguida por coisa ruim. Com o tempo, a história virou aviso para os vizinhos. Quem morava em São Domingos do Araguaia aprendeu a trancar a porta cedo quando a lua ficava muito cheia e o mato ficava muito quieto. Até os mais descrentes evitavam sair à noite. Alguns juravam ter visto sombras correndo entre as veredas, outros diziam ouvir uivos longos que vinham do grotão. Minha mãe sempre termina igual. Foi para seu mundico aprender a respeitar o que não tem explicação. Eu acredito em cada palavra, porque meus avós eram gente de palavra firme, que nunca inventaram conversa fiada. E quando a lua clareia o cerrado e o silêncio pesa no peito, eu também sinto que há coisas que não pertencem ao mundo dos homens. Boa noite e cuidado com o que ronda na escuridão. Meu nome é Lucas. Tenho 26 anos hoje, mas a história que vou contar não é minha. É da minha mãe, a Rose. Ela tinha uns 17 anos na época, hoje está com 56. E toda vez que esse assunto vem à tona, que é muito raro, ela fala com a voz baixa, os olhos fixos num ponto que ninguém vê, como se ainda sentisse o cheiro de podre no ar. Naquele tempo, a família morava num lugar chamado Sítio do Curral Velho, lá para as bandas de Itabaiana, interior da Paraíba. Era uma área tão afastada que o sinal de celular nem sonhava em chegar, e energia elétrica só aparecia quando o dia inteiro se São Pedro estivesse de bom humor. O povoado tinha umas 15 casas espalhadas, cercadas por mato fechado dos dois lados da estrada de terra. À noite, a escuridão era tão grossa que parecia dar para cortar com faca. Todo mundo conhecia o homem chamado Damião. Pelas costas, chamavam ele de Damião Maluco. Era magro, queimado de sol, sempre descalço, com as unhas pretas de terra e uns arranhões no corpo que nunca cicatrizavam direito. Morava numa casinha de taipa quase caindo, lá no fim do caminho. Ninguém nunca viu ele comprando nada na venda, além de rapadura e cachaça. Corria a conversa de que ele virava lobisomem nas sextas-feiras de lua cheia, mas ninguém tinha coragem de provar. Era só cochicho de canto de boca. Minha mãe adorava ir para as festas na casa do meu pai, que na época era o rei do passinho, daqueles forrós dos anos 80 em que o povo ainda dançava coladinho. Naquela noite, minha avó, Dona Lourdes, pediu para ela não sair. Disse que tinha sonhado com um cachorro preto rondando a casa e acordou com o coração apertado. Minha mãe, teimosa que só, respondeu que sonho era só sonho e foi. Saiu da festa já pelas 3 da manhã, sozinha, a pé. A estrada era uma linha de terra vermelha que cortava um mato, sem poste, sem nada. Só havia uma árvore enorme, uma gameleira centenária plantada bem no meio do caminho, única referência que existia. Quando ela chegou perto dessa árvore, viu de longe uma coisa parada. Parecia um cachorro, mas era grande demais. Preto azulado, sentado no meio da estrada, olhando fixamente para ela. Os olhos eram 2 carvões acesos, vermelhos, brilhando na escuridão. O cheiro que vinha era de carniça, de coisa morta há muitos dias.
Minha mãe diz que o corpo dela gelou inteiro, mas por algum motivo ela não voltou. Atravessou para o outro lado da estrada bem devagar, sem tirar os olhos do bicho. Ele não rosnou, não avançou, não se mexeu 1 centímetro. Só virou a cabeça, acompanhando ela até sumir na curva. Quando chegou em casa, trêmula, contou para minha avó que fez ela tomar água com açúcar e rezar o credo ao contrário 3 vezes. Depois dessa noite, Damião desapareceu. A casa dele ficou fechada umas 5 semanas. Ninguém viu ele sair, ninguém ouviu barulho de carro de boi, nada. Quando reapareceu, estava pior ainda, mais machucado, com cortes fundos nos braços e no peito, como se tivesse brigado com onça. Falava menos ainda, só olhava torto para quem passava. Anos depois, quando minha tia mais nova nasceu, o mesmo bicho apareceu na casa dos meus avós paternos. Meu pai, que tinha uns 10 anos, lembra de acordar com arranhões na porta de madeira e um rosnado tão grave que fez o chão tremer. Meu avô pegou o facão e abriu a porta de supetão, mas só deu tempo de ver um vulto preto pulando o muro e sumindo no canavial. O tempo passou e o mistério cresceu. Alguns vizinhos juravam ter visto sombras correndo entre as veredas, outros diziam ouvir uivos longos que vinham do grotão. As crianças eram proibidas de brincar longe depois do pôr do sol. Até os mais descrentes evitavam sair à noite. Damião foi encontrado morto uns 7 anos depois, perto do riacho que corta o sítio. Estava nu, cheio de marcas de dente e garra, como se algo muito maior tivesse acabado com ele. O povo disse que foi outro lobisomem que pegou ele desprevenido na forma de bicho. Outros acreditavam que ele tinha perdido a luta contra a própria maldição. Minha mãe nunca mais passou por aquela gameleira sozinha. Até hoje, se vê cachorro grande preto na rua, ela trava, fica branca e muda de calçada. E eu, toda vez que ouço um cachorro uivar longe na madrugada, sinto um arrepio que não explico. Não é exatamente medo. É como se alguma coisa dentro de mim reconhecesse aquele olhar vermelho que minha mãe enfrentou. Porque o pior não foi o bicho ter corrido atrás dela. O pior foi ele ter deixado ela passar. Como quem diz, eu te conheço. Hoje não, mas eu sei quem você é. E a gente nunca sabe se ele poupou minha mãe por pena ou porque ainda tinha algo guardado para acontecer depois. O silêncio do sítio continua pesado nas noites de lua cheia. Quem mora por lá ainda fecha as portas cedo, acende vela e reza forte. E eu mesmo, vivendo longe, carrego comigo a lembrança dessa história. Não importa quantos anos passem, sempre que penso nela, sinto o mesmo frio no peito. Boa noite e cuidado com o que ronda na escuridão. Oi, gente. Meu nome é Camila, tenho 39 anos e moro em Guarulhos. Mas essa história não é minha, é da minha tia-avó Neuza, irmã mais nova da minha avó materna. Ela tinha uns 16 ou 17 anos quando aconteceu, lá pelos idos de 1964, 1965, na vila de São Bento do Sapucaí, interior de São Paulo, bem no alto da serra, onde o vento corta e a neblina engole tudo. A vila era minúscula, umas 30 casas de taipa e madeira, sem luz elétrica, só lampião e vela. Todo mundo se conhecia pelo nome e pelo apelido. Tinha uma vizinha chamada Dona Erotildes, que morava numa casa azul descascada no fim da rua de terra. Era uma mulher de meia idade, magra, sempre de lenço na cabeça, muito quieta. Morava com o marido e um menino pequeno, mas ninguém, absolutamente ninguém, jamais tinha posto os olhos no marido nem na criança. Quando alguém perguntava, ela dizia que o marido era doente, ficava trancado, e que o menino era muito fraquinho, quase não saía. As janelas viviam fechadas com tábuas, as cortinas grossas nunca se mexiam, e da casa saía um cheiro estranho, meio doce, meio podre, que o vento trazia de vez em quando. Uma noite, minha tia Neuza precisava levar um vidro de doce de leite para a comadre, que morava do outro lado da vila. Saiu já eram umas 9h30, 10 horas, com uma lanterninha de querosene na mão, porque a rua era um breu só.
Na volta, quando passou em frente à casa da dona Herotildes, sentiu um frio na espinha que não era do vento. Os grilos tinham calado de repente, o ar ficou pesado, parecia que alguém tinha jogado um cobertor molhado em cima dela. Foi aí que ela ouviu um barulho seco vindo do quintal, como se algo grande estivesse se arrastando entre as bananeiras. Apontou a lanterna e viu, entre os troncos, um vulto alto, peludo, com o corpo meio torto de homem, mas com focinho comprido, orelhas pontudas e olhos vermelhas por dentro e olhos que brilhavam como brasa. A coisa estava agachada, olhando direto para ela. Minha tia disse que sentiu o coração parar. A lanterna tremeu na mão, a luz dançou e o bicho continuou parado, só respirando fundo, um ronco baixo que parecia vir do peito e do chão ao mesmo tempo. Ela largou a lanterna no chão e saiu correndo, gritando até chegar em casa. Minha bisavó achou que era febre, que era imaginação, mas minha tia jurou até o último dia da vida que viu o que viu. No dia seguinte, meu bisavô foi até a casa da dona Herotildes perguntar se estava tudo bem. Ela abriu só uma frestinha da porta, pálida, nervosa, dizendo que não tinha ouvido nada, que ninguém tinha saído, que devia ser cachorro vira-lata. Mas a voz dela tremia. Depois daquele dia, a vila inteira começou a sentir coisa estranha. Vaca aparecia morta no pasto com o pescoço torcido e marcas de dente que ninguém conhecia. Cabrito sumia e só achavam os ossos limpos. À noite, ouviam um uivo que não era de cachorro nem de onça, era mais grave, mais sofrido. Pegadas enormes, com garras, apareciam na lama da estrada depois da chuva, mas sumiam antes do meio-dia, como se o sol queimasse a prova. Anos mais tarde, minha avó viu a dona Herotildes de madrugada no cemitério velho, ajoelhada numa sepultura sem nome, colocando flores pretas e falando baixinho com algo que ninguém via. Quando minha avó chamou, ela levantou num pulo, escondeu o que estava segurando dentro do avental e saiu quase correndo, olhando para trás o tempo todo. Nunca mesmo alguém viu o rosto do marido ou do menino. Quando a dona Herotildes morreu, uns 10 anos depois, a casa foi aberta pela primeira vez. Tinha um quarto trancado com um cadeado por dentro, paredes arranhadas do chão ao teto, marcas de unha fundas na madeira e um cheiro de bicho que fez os homens que entraram vomitar na hora. O caixão dela saiu fechado, ninguém velou, e o caminhão da prefeitura levou tudo embora no mesmo dia. Minha tia Neuza nunca mais passou na frente daquela casa de novo. Quando contava a história, a voz dela mudava, ficava rouca, os olhos enchiam d'água e ela dizia sempre a mesma frase no final: "Eu sei o que eu vi. Aquilo não era cachorro, não era gente, não era nada que Deus tenha feito direito." E até hoje, quando a gente reúne a família e alguém pede para ela contar, ela faz o sinal da cruz 3 vezes, olha para os lados e fala baixinho: "Tem coisa que a gente não deve mexer. Tem vizinho que sorri de dia e uiva de noite. E tem porta que é melhor ficar trancada para sempre." Boa noite. Meu nome é Marcos Venâncio, tenho 39 anos e moro em uma cidade pequena chamada São Bento do Trairi, lá no interior do Ceará. É um lugar simples, de ruas estreitas, casas baixas e vizinhos que se conhecem pelo nome e pelas histórias que se espalham rápido. Eu e minha esposa trabalhamos juntos, lado a lado, preparando pastéis, coxinhas e bolos para vender na rua e entregar em festas. É um ofício que exige esforço, mas também nos dá orgulho, porque cada encomenda é fruto da nossa dedicação e sustento da nossa família. Em 2019, há 6 anos, vivi a noite mais assustadora da minha vida. Uma noite que começou como qualquer outra, com esperança e alegria, mas terminou marcada por 2 fugas da morte.
primeiro das mãos de bandidos, depois de algo que parecia não ser deste mundo. Naquele sábado, eu tinha recebido uma encomenda grande de salgados para entregar perto do posto BR, que fica na saída da cidade. Combinei com o cliente de deixar tudo às 5h30 da tarde e estava feliz porque as vendas iam bem. Tínhamos acabado de comprar um forno maior, contratado uma ajudante para aliviar o peso do trabalho e, como se fosse um troféu, eu tinha conseguido pegar uma Honda Fan 0 km para agilizar as entregas. Era o símbolo de que nosso esforço estava dando certo. Antes de sair de casa, senti um aperto forte no peito, uma sensação estranha que nunca havia experimentado. Era como se algo me avisasse para não ir. Mas sacudi a cabeça, respirei fundo e segui. A vida no sertão não dá espaço para hesitação. Se há trabalho, é preciso cumprir. Cheguei ao posto, estacionei a moto e peguei o celular para ligar ao cliente. Estranhei não ver ninguém esperando. O pátio estava vazio. Apenas o frentista sentado numa cadeira, olhando distraído para o horizonte. Foi nesse instante que o destino mudou. 2 homens armados surgiram atrás de mim. Um trazia um revólver na cintura, o outro apontava uma garrucha enferrujada direto para mim. A ordem foi seca: descer da moto devagar e caminhar até um Gol quadrado prata escondido nos fundos. Um deles ligou minha moto e saiu na frente. Eu fui empurrado para dentro do carro, no banco de trás, com os outros 2. O Gol seguiu atrás da moto, por uma estrada de chão que cortava o sertão. Cada quilômetro percorrido aumentava a minha certeza. Não iam me soltar vivo. Quem leva alguém para tão longe àquela hora não pretende apenas roubar. Pretende apagar qualquer rastro. Depois de uns 20 minutos, o homem da moto parou no meio do nada. O carro estacionou atrás. Mandaram que eu descesse. Um deles disse com frieza: segue essa estrada reta que mais cedo ou mais tarde você chega na cidade. Em seguida, tomaram minha carteira, celular, relógio e até o cordão que minha esposa havia me dado no aniversário de casamento. Mandaram que eu deitasse de bruços na terra e só levantasse quando não ouvisse mais o barulho dos motores. Quando os 2 veículos desapareceram, chorei como criança. Não era pelo que tinham levado, mas pela vida que ainda pulsava em mim. Fiquei deitado por uns minutos, ouvindo apenas o silêncio pesado do sertão. Depois levantei, olhei o céu já escuro e comecei a caminhar na direção indicada. A estrada era estreita, cercada de mata fechada dos 2 lados. A lua fina iluminava fracamente o chão de terra vermelha. Peguei um galho seco para me defender caso aparecesse cobra ou algum animal. Não andei nem 10 minutos e senti que não estava sozinho. Um arrepio percorreu minha espinha. Cada passo meu parecia acompanhado por outro, mais leve, como se alguém andasse na ponta dos pés. Parei, o som parou. Voltei a andar, o som retornou. Comecei a rezar baixinho, pedindo proteção. De repente, ouvi algo fuçando a terra, igual o porco do mato procurando raiz. Olhei para o lado e vi o capim alto se mexendo, uns 15 ou 20 metros dentro da mata. Pensei logo em queixada, animal brabo que ataca em bando. O coração disparou. Corri o mais rápido que pude. O barulho veio atrás, mais veloz que eu. Vi uma árvore de aroeira e pulei para agarrar um galho, me puxando para cima. Foi então que a coisa saiu do meio do capim. Não era porco, era uma criatura alta, magra, andando em 2 pernas. O corpo lembrava o de gente, mas estava coberto de pelo preto e ralo. Os braços eram compridos demais, a cabeça parecia de cachorro grande, com focinho longo e orelhas pontudas. Ela parou no meio da estrada, levantou o focinho e farejou o ar, como se sentisse meu cheiro. A lua refletiu nos olhos dela, que brilharam amarelos. Ficou me olhando, fixo. Eu congelei no galho sem conseguir respirar.
De repente, abaixou o corpo, ficou de quatro e começou a andar devagar na minha direção, cheirando o chão. O desespero tomou conta. Gritei e pulei da árvore. Caí de mau jeito, mas levantei correndo pela estrada, gritando por socorro. A criatura não correu de imediato, apenas me observava, como se divertisse com o meu medo. Mas quando já estava longe, ouvi passos pesados atrás de mim. Era ela. Corria, rápido, cada vez mais perto. Foi nesse momento que vi 2 fachos de luz e o giroflex azul e vermelho. Uma viatura de polícia militar vinha na contramão. Comecei a acenar e gritar feito louco. O carro freou, 2 policiais desceram com armas em punho, perguntando o que acontecia. Contei do assalto, da moto levada, de ter sido abandonado ali. Um deles explicou que o frentista do posto tinha visto tudo pelo retrovisor, anotado a placa do Gol e chamado a polícia. Eles saíram em busca e, sem encontrar os bandidos, resolveram rodar pelas estradas para me localizar. Se não fosse o frentista, eu jamais teria sido encontrado. Fui levado à delegacia, fiz boletim de ocorrência e só cheguei em casa de madrugada. Contei tudo para minha esposa, mas guardei em segredo a parte da criatura. Quem acreditaria? Só ela sabe até hoje. Com o tempo, ouvindo outras histórias parecidas, concluí: era um lobisomem. Ele estava brincando comigo, caçando por diversão. Se aquela viatura não tivesse aparecido na hora exata, eu não estaria aqui contando. Naquela noite, escapei da morte 2 vezes. Primeiro dos bandidos, depois das garras daquele ser que me perseguia no escuro do sertão. Até hoje, agradeço a Deus e ao frentista que salvou minha vida sem imaginar o que realmente me perseguia no escuro do sertão.